Falar ainda sobre a questão das saídas para a crise, né? Impressão monetária, emissão de dívida, como sair de uma situação tão dramática, né? Como a que a gente vive, né? Em muitos casos, no Brasil, a gente já vê a arrecadação tributária de estados e municípios caindo em 20, 30, 40% até em relação ao que se tinha antes, né? Então, a implosão da atividade econômica significa que não há arrecadação tributária e o drama é que os estados e os municípios não conseguem parar de pé sem essa arrecadação tributária. Então imagina que um estado tem a receita de ICMS caindo 30, 40%. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele não tem dinheiro para pagar os médicos, os professores, os enfermeiros e os policiais, então a gente caminha por uma situação de possível colapso dos serviços públicos, né? Porque sem receita, o Estado não tem de onde tirar dinheiro para pagar o funcionalismo, especialmente o funcionalismo básico, da infraestrutura básica, né, do funcionamento da sociedade. Pensa em polícia, que é mais fácil. Ah, mas então acabou o dinheiro, não tenho dinheiro? E aí que vem a questão. Existe uma entidade, né, de Estado, de governo, que pode imprimir dinheiro e pode emitir dívida. Né? Se essa entidade, que é o governo federal, que é a União, não conseguir emitir dívida, ela pode pura e simplesmente imprimir moeda. Né? Imprimir moeda e comprar títulos públicos do Tesouro ou simplesmente depositar os recursos na conta do Tesouro para que o Tesouro gaste. Né? Então, nesse sentido, o dinheiro é infinito. Né? Obviamente, o que não é infinito é a capacidade produtiva de uma economia e, portanto, se a gente está no pleno emprego ou com a economia superaquecida, isso produz inflação. Né? E o que também não é infinito é a capacidade dos investidores de absorver a dívida pública ou carregar esses reais ou essa moeda que foi impressa. Né? Tem algum ponto que, em algum ponto, os investidores vão parar de carregar isso. Né? Vamos pensar em exemplos práticos que fica bem mais simples entender tudo isso daí. Vamos olhar o que aconteceu nos Estados Unidos e no Japão nos últimos 10 anos. Né? No Japão e nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, eles fazem exatamente isso. Eles estão imprimindo moeda e imprimindo dívida. Para vocês terem uma ideia, no Japão a base monetária já passa de 100% do PIB. Na média dos países do Ocidente, isso está em 15% do PIB, no Brasil um pouco menos. Né? Então, no Japão, o Banco Central japonês simplesmente emitiu o equivalente a 100% do PIB em moeda. Né? Eles não tiveram nenhuma inflação, aliás, continuam com medo de deflação. Nos Estados Unidos, esse valor também já se acelera, deve passar de 20% do PIB. Eles imprimiram dinheiro nos últimos 30 dias, mais de 2 trilhões, quase 3 trilhões de dólares, estão comprando títulos públicos e títulos privados. E ao comprar títulos públicos, na verdade, o que o Banco Central faz? Quando ele imprime dinheiro e compra título público, ele dá esse dinheiro para o Tesouro, né? O Tesouro de um país, no caso dos Estados Unidos, que gasta, que paga funcionários, paga médicos, paga professores, paga policiais e assim vai. E a dívida pública vai aumentando, né? O mercado tem muito interesse em comprar esses títulos públicos lá nos Estados Unidos, porque o título público americano é tido e entendido e havido como o ativo de maior segurança do mundo. Todo mundo sabe que o governo americano nunca vai dar calote porque ele pode emitir dólares, né? Então a demanda por títulos públicos americanos explodiu, né? E a demanda por dólar também explodiu, né? Por incrível que pareça, apesar de continuar imprimindo dólares, o mundo quer mais e mais e mais dólares e continuam demandando dólares, o valor do dólar continua aumentando em relação a outras moedas do mundo, né? Aí uma pergunta que me fazem é a seguinte, mas Paulo, onde foi parar todo esse dinheiro que foi impresso, né? Todo o dinheiro que o Banco Central americano imprimiu foi para onde? Por incrível que pareça, ele voltou para o Banco Central, né? Porque o Banco Central ele compra o título público do Tesouro, o Tesouro usa esse dinheiro, gasta, paga para as pessoas pegam esse dinheiro que elas receberam, depositam no banco e o banco deposita no Banco Central, né? Então, no final do dia, todo esse dinheiro voltou para o Banco Central americano, só que agora, obviamente, que ele é de propriedade das pessoas, dos bancos e das empresas, né? E não mais do Banco Central. E quando ele volta para o Banco Central, porque as pessoas não têm onde depositar dinheiro, o Banco Central pode ou não pagar juros sobre esses depósitos que estão lá no Banco Central, que é o que a gente chama de juros sobre depósitos voluntários, né? Então os Estados Unidos está fazendo isso faz tempo, o Japão está fazendo isso faz tempo, né? Então não é. Todo mundo fica meio chocado no Brasil. Nossa, mas como assim? O governo vai imprimir dinheiro, o governo vai emitir dívida? Não, eles estão fazendo isso faz mais de uma década já no Japão e nos Estados Unidos, basta olhar, né? O Brasil poderia fazer isso? Poderia fazer isso, tranquilamente, né? O Brasil poderia. A nossa lei não permite, mas vamos ignorar um pouco a lei, vamos pensar nos mecanismos econômicos. A gente poderia imaginar uma situação em que o Banco Central brasileiro imprime dinheiro e compra títulos da União, e a União repassa esses recursos para os estados e para os municípios poderem pagar as contas
do funcionalismo. Aliás, se não acontecer isso, provavelmente a gente vai ter um colapso social generalizado, porque não vai ter nem médico, nem enfermeira, nem policial, né? Todos os serviços públicos básicos correm o risco de ser interrompidos, né, em nível municipal e estadual. Então o Banco Central poderia imprimir dinheiro aqui e comprar títulos públicos ou simplesmente depositar na conta do Tesouro, né? Se a lei permitisse, o Tesouro faria esses gastos e todo esse dinheiro voltaria para o Banco Central brasileiro, né? Obviamente que isso tem um custo fiscal, porque quando volta para o Banco Central depositado, se a gente tivesse depósitos voluntários, ou pela chamada operação compromissada, em que o Banco Central pega um título da carteira dele, isso é um pouquinho complicado, mas enfim, a gente precisa passar por isso, né? Ele pega um título da carteira dele, dá para o banco e recebe aqueles reais depositados, né? Então, esses reais depositados no Banco Central, seja via depósito remunerado, seja via título que ele trocou na compromissada, ele paga juros, né? E esses juros que ele paga é um custo fiscal. Então, sempre que a gente emitir moeda e emitir títulos, lá na frente vai ter um custo fiscal, que é a taxa de juros paga sobre esse título, né, que foi emitido pelo Tesouro e comprado pelo Banco Central, ou a taxa de juros que incidirá sobre os reais que foram depositados no Banco Central no final do dia, depois de todo esse circuito, né? E esses juros são juros de orçamento, então é evidente que a gente está falando de um passivo que o governo criou, seja na forma de título ou seja na forma de moeda, que ele vai remunerar com taxa de juros, seja na forma de depósito voluntário remunerado, que os bancos e empresas depositaram no Banco Central, seja na forma de títulos que foram emitidos pelo Tesouro. Estou falando de um título de curto prazo, né? Então, se essa taxa de juros é 1, 2, 3, 4%, 5%, isso é um custo fiscal, né? Que a sociedade brasileira vai ter que pagar esse custo, não tem jeito, porque lá na frente os impostos vão aumentar, a tributação vai ter que ser aumentada para honrar esse juro da dívida pública. É evidente que se o juro é zero, o custo fiscal no momento é zero, porque se você não paga juros sobre essa emissão, né, seja de moeda depositada, que vai parar no BC, seja de título, não tem esse custo fiscal, mas não é razoável você imaginar que o juro vai ficar zero a vida inteira, né? Então quando a economia voltar ao normal e o Banco Central voltar a subir juros, né, até para evitar a inflação lá na frente quando a crise passar, surge rapidamente esse custo fiscal, que são os juros que remuneram ou os títulos públicos da dívida ou esse depósito remunerado. Por isso que no final do dia a gente diz que não há diferença se a emissão é via moeda ou via título, porque se for via moeda vai parar no Banco Central de novo e em algum momento ele vai ter que pagar juros sobre essa reserva, esses depósitos foram feitos lá. E se for via título, o próprio título já vai pagar juro. Então, esse é um primeiro limite, né? É evidente que há um custo fiscal, porque em algum momento a tributação vai ter que subir para fazer face a uns juros que provavelmente subirá no futuro, né? O segundo limite que o Brasil tem é que ele não emite dólar, obviamente que ele emite reais, né? O real é uma tentativa de moeda, ele não é bem uma moeda na hierarquia das moedas do mundo, né? Tem euro, tem ien, né? Todo mundo gosta, na verdade, de dólar, de euro, de ien, não de reais, né? Então, para as pessoas carregarem reais na sua carteira ou no seu portfólio, para os investidores carregarem reais, eles precisam ganhar o que os economistas e financistas chamam de prêmio, né? Eles querem algum prêmiozinho, algum juro positivo para carregar um título denominado em reais na carteira ou até mesmo para deixar reais depositados no Banco Central Brasileiro. Então esse prêmio sempre força que pelo menos uma pequena taxa de juros exista num país de moeda fraca, né? O investidor ele exige, por assim dizer, um prêmio para carregar uma moeda fraca, um título fraco na carteira dele, né? Se ele não tiver esse prêmio, ele simplesmente vai embora, né? E numa situação limite, o ir embora significa que nosso câmbio poderia se desvalorizar para R$6, R$7, R$8, R$10, tipo Argentina. E aí numa disparada cambial, a gente teria uma volta da inflação por conta dessa desvalorização da moeda brasileira, que aumentaria o preço de tudo que é importado, né? Então, existe o limite, vamos dizer assim, dos dólares que a gente tem nas reservas, né, e de que todos os investidores não vão ficar carregando reais a juro zero, sem prêmio, né, pelo menos por um período prolongado, né, e existe o outro limite que quanto mais a gente tiver que pagar um prêmiozinho para esses depósitos, maior o custo fiscal será no futuro, especialmente se a dívida pública aumentar muito. Mas isso são coisas para pensar lá na frente, né? Para já o que a gente deveria estar se preocupando é que não teremos médicos, não teremos enfermeiras e não teremos polícia trabalhando já, porque a arrecadação tributária está despencando dos estados e dos municípios e só quem poderia imprimir dinheiro ou emitir dívida seria a União, né? Seria o governo federal, que não está disposto a fazer isso, né? Então a gente caminha realmente para uma situação dramática, né?